Bonjour, pessoas! Hoje nós vamos falar sobre Vênus em Câncer e entender o que esses chuchuzinhos de pessoas aqui têm em comum, né? Bom, nós temos dois planetas que têm uma qualidade feminina. Vênus rege o signo de Touro de Libra e a Lua está ligada ao signo de Câncer. Então, a gente tem Vênus como o planeta do amor, né? Como a gente aprende. Vênus tem Júpiter na casa 5, então é o que eu gosto, que me dá prazer. É, a gente percebe a questão, digamos, da relação, mas de uma maneira bem geral, tá? Sempre tem que olhar para casa 7, tá? Não fica aí só avaliando Vênus, porque vai faltar informação se você quer literalmente falar sobre o seu casamento, tá? Bom, então se a gente tem uma Vênus em Câncer, nós temos uma Vênus que está literalmente, né, conectada à questão emocional, porque Vênus rege as emoções. Já vi pessoas que têm uma correlação muito forte de Vênus em Câncer, e às vezes, quando conectada à área mais íntima do mapa, às vezes tem presença, né, de mulheres muito importantes. Às vezes não só a mãe, né, mas lá na criação, por exemplo, casa 4, tá? Então vamos lembrar que aqui tudo depende de contexto de mapa, tá? A gente está analisando dois pontinhos, estamos analisando essa correlação de regência, tá? Mas, de novo, tudo depende do mapa, é por isso que pessoas, né, que têm a mesma posição, elas vão ser diferentes, elas vão ter desenvolvimento de vida diferente, tá? Porque a gente não vê nada segmentado. Então, se eu tenho uma Vênus em Câncer, tá? Então, eu tenho uma Vênus ali conectada, então, à questão emocional. De repente, é uma pessoa, se essa Lua, né? A Lua está ali em Câncer mesmo, tá? Então, digamos que a gente tem essa conjunção. Bom, eu tenho aqui uma conjunção no signo de água ali, onde a força, a ênfase, né, está para essa questão lunar. Então, pode ser uma pessoa muito sensível emocionalmente, pode ser uma pessoa que tem um certo prazer, ela gosta, né, de cuidar dos outros, tá? Ela também pode, como que eu posso colocar aqui? Não digo exigir, tá? Mas pode ser muito importante para ela, às vezes, na questão da interação, né? Ter esse carinho emocional também dos outros. Se isso aqui tiver ligado a uma casa 7, por exemplo, dificilmente a pessoa vai se sentir bem no relacionamento, onde a questão emocional dela não, sim, não é, digamos, colocada no peso que ela gostaria, né? É, estar nessa conexão emocional pode ser algo muito importante. Claro que vai depender, de novo, aonde que está isso no mapa. Porque se isso está lá, por exemplo, na casa 10, tá? Às vezes são pessoas que literalmente trabalham, né? Ou executam a questão da carreira com esse permeio feminino. Às vezes podem ser excelentes cuidadores, né? Por exemplo, tudo que envolve o cuidado, o carinho. A questão também, por exemplo, de alimentação. Então, pode ser, por exemplo, uma pessoa ali que adora cozinhar, né? Pode ser, imagina se isso tem uma questão de empreendimento, né? Ser empreendedora também. A pessoa ela tem, sei lá, uma melhor doceria da cidade, aonde você se sente acolhido quando chega. Não sei se vocês já experimentaram estar num lugar assim. Tem um lugar aqui perto da cidade onde eu moro que é muito legal. Eu brinco que a gente chega lá, a gente já se sente abraçado, né? Então, isso pode ser colocado em áreas da vida da pessoa, tá? Bom, depois a gente tem, então, essa Vênus em Câncer, tá? Com a Lua lá em Áries, tá bom? Então, aqui a gente já tem uma quadratura, tá? Porque enquanto a Vênus está lá em Câncer, a Lua tá ali em Áries e a gente tem uma tensão, tá? Aqui pode ser até essa dinâmica, eu brinco desse jogo de titãs, entre o que eu gosto, que me dá prazer, e às vezes uma certa dificuldade, né, na questão emocional. Como que eu exponho isso? Às vezes a gente tem que cuidar, por exemplo, quando a gente vai para um outro lado. Poxa, eu só realmente sinto prazer com aquelas coisas que eu gosto, né? Ou quando eu me posiciono ali. E aí, claro, tem o lado bacana, né? Se isso aí, por exemplo, estiver conectado à questão do trabalho, pode ser uma pessoa que tem o prazer na liderança, que gosta de estar à frente. É aquela pessoa que, dependendo aí de como tá Marte, né? Você dá as coisas para ela, ela gosta de resolver, ela não gosta de ficar parada esperando também, tá? Lembrando sempre, tá, que eu gosto de colocar aqui, que a astrologia não é receita de bolo, tá? Que a gente está só começando um passo da costura para entender a questão conceitual e como que às vezes se manifesta, né? Bom, depois então eu tenho uma Vênus em Câncer e uma Lua em Touro. Opa, essa posição é legal, tecnicamente. Por quê? Porque a gente tem uma Vênus lá no signo da Lua, né? E a Lua no signo de Vênus, então a gente chama de recepção mútua. Essa recepção mútua, que é uma colaboração, ela ainda está em sextil, que é um aspecto benéfico, tá? A Lua em Touro está exaltada, então ela está numa posição de força, tá?
Aqui, por exemplo, se existe uma correlação ali entre casa 3 e casa 5, por exemplo, a pessoa pode ter talentos, habilidades incríveis, coisas que ela gosta de fazer, que ela se conecta, e isso pode ser um negócio. Ou ela pode, por exemplo, usar esse talento dentro da comunidade, né, local dela e ser muito útil. Pode ser uma pessoa que tem uma certa habilidade. Sabe aquelas pessoas que têm habilidade com o meio, que eu brinco, né? Ela fica muito próxima das pessoas que estão próximas a ela gosta disso, ela gosta também, né, dessa questão estrutural, por exemplo, de dar segurança, também valoriza muito estar seguro emocionalmente, tanto nas relações no geral, né, mas nas relações, por exemplo, digamos, nessa interação, se isso tiver, por exemplo, na casa 3, às vezes uma conexão muito forte, principalmente com mulheres próximas ou irmãs, caso tenha, né? Então, tudo depende, tá, ali do mapa. Pode gostar muito ou fazer muitas viagens, inclusive de lazer, de prazer, de entretenimento, né? Aqui existe uma conexão bacana entre Vênus e Lua, tá? Se isso, por exemplo, tá, digamos, na área de trabalho, às vezes a pessoa, ela tem essa correlação direta de ter um ambiente de trabalho muito feminino, né? Ou ela tem essa questão da pauta, né? Feminina também com algo importante, né? E, claro, todas as outras correlações entre Vênus e Lua. Por exemplo, às vezes pode ser uma pessoa que tem muita habilidade, se isso pega a casa 5, às vezes habilidade, né? E talento com questões artísticas, e, por exemplo, pessoas que trabalham com beleza, com moda, com joias, né? Coisas de valor, assim, tá? Por que eu estou dando exemplos que parecem soltos, tá? Para a gente entender que a gente não pode colocar a Lua, por exemplo, está em touro, aí a gente fala proteção, segurança. Aí o Sol tem touro, proteção, segurança. Vênus tem touro, proteção e segurança. Perceba que não é a mesma coisa, porque o planeta que está ali é diferente, né? O indicador do que é diferente. E para eu saber, assim, colocar o que é, o que não é, eu teria que olhar o mapa. Então, aqui eu estou trazendo questões gerais para a gente aprender a pensar na astrologia, tá? Então, depois a gente tem essa Vênus em Câncer, lá com uma. Desculpa, essa Vênus em Câncer, isso, com uma Lua em Gêmeos. Aqui a gente não tem um aspecto direto entre eles, né? Estão em aversão. E a gente tem uma Lua que está muito ligada à comunicação. Então, se existe alguma coisa, por exemplo, emocionalmente, sabe aquelas coisas que a gente gosta de falar, né? Que a gente gosta de hablar? Por exemplo, eu sou uma pessoa muito reservada, né? Agora, quando me colocam para conversar, falar sobre assuntos como astrologia, por exemplo, nossa, eu viro uma matraca. Eu tenho a minha Lua e a minha Vênus ali no signo de Leão na casa 9, tá? E principalmente na maneira como eu enxergo as coisas. Aqui nós temos também essa habilidade de comunicação. Pode ser uma pessoa que gosta, né? De se comunicar, que tem, assim, uma habilidade, pode ser uma pessoa, já que a gente está falando de uma conexão venusiana, com uma grande capacidade de aconselhar, de trazer uma informação relevante, né, dependendo aí de como tá, ela pode ser essa pessoa que age dessa maneira na família, pode ser também dentro, às vezes, de um time de trabalho, tá? Pode ser também dentro de fatos porque a gente tem uma relação aqui feminina e a figura materna é representada pela mãe, né? Às vezes a mãe pode ser essa pessoa, né? Às vezes a mãe pode ser essa pessoa antenada, essa pessoa que está sempre em busca de informação, está sempre querendo auxiliar através, né, da conversa, tá? De novo, tudo vai depender de onde está Mercúrio, né? Depois a gente tem, então, essa Vênus em Câncer, tá? A gente já viu a Lua em Câncer, né? E aí essa Lua, então, lá em Leão, né? Leão já é um signo ligado ao Sol, então a gente tem uma correlação emocional à própria pessoa, ao próprio indivíduo, ao que ele pensa, ao que ele acha, como ele se sente, né? Aqui pode ser, por exemplo, uma validação muito importante emocional entre o que eu gosto e como eu me sinto em relação às coisas. Se isso, por exemplo, está numa área social, se essa pessoa está num ambiente onde ela percebe que não tem nada a ver com ela, ou que ela não se sente confortável emocionalmente por estar ali, porque sabe quando a gente se sente meio que, como diz uma maçã dentro de uma, sei lá, de uma fruteira de banana, né? É como se a gente não se encaixasse. Então, isso pode mexer um pouquinho com o bem-estar e às vezes a pessoa não se identifica, né? Ao mesmo tempo, quando muito bem aspectado, são pessoas que podem se sentir, por exemplo, quando estão em um ambiente onde se sentem super confortáveis, é aquela pessoa que ela naturalmente busca, por exemplo, a atenção, ela tem, às vezes, uma capacidade de se posicionar de uma maneira carismática, tá? Ela gosta disso, né? A mãe pode ser uma pessoa também que ou é muito independente ou passa isso, né? Olha, meu filho, minha filha, você tem que ser independente, você tem que buscar o seu lugar no mundo, valorize o que você quer, o que você gosta, respeite, né? Tem esse autorrespeito. Às vezes a gente vê isso por pessoas na nossa vida, tá? Por exemplo, se isso aqui está conectado
a questão de amizades, né? Às vezes a pessoa pode ter uma amizade longa, né? Que trabalhe, né? Dentro dessa questão mais conceitual, tá? Às vezes a gente vê a própria pessoa se destacando, às vezes, por essas habilidades, tá? Depois a gente tem, então, uma Vênus em Câncer e uma Lua lá em Virgem. É um aspecto de sextil, é um aspecto benéfico, porém sutil, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, uma pessoa que, de um lado bacana, ela pode ter uma grande sensibilidade e percepção, principalmente de ler as emoções de uma maneira bem prática, assim, ela às vezes consegue enxergar padrões, né? Ela pode ser uma pessoa também que sente um certo prazer, por exemplo, se isso aí estiver na casa 5, né? Pode ser uma pessoa que com hobbies, é muito legal ela ter habilidades manuais para a própria questão emocional, né? Às vezes achar algum tipo de hobby que trabalhe bem essa questão emocional, principalmente com as mãos, com aquela coisa de organizar, tá? De novo, vai depender de como tá Mercúrio, tá bom? Às vezes uma pessoa que tem, tem um certo prazer, né, nesse tipo de, digamos, de trabalho. Pode ser uma pessoa que, se você, por exemplo, tem ela no seu time, ela pode ser uma pessoa que naturalmente chega, ela se sente, digamos, confortável e ela meio que vai organizando, ela meio que sabe distribuir as coisas, tá? Eu não sei se vocês conhecem gente assim, mas eu conheço, porque eu sou o contrário, né? Então, é aquela pessoa que quando vê, diz, nossa, já tá, parece que todas as pecinhas já estão encaixadas, porque a pessoa gosta, é natural dela, né? Lembra que a Lua está muito ligada também aos nossos hábitos instintivos, né? Aqui, por exemplo, pode ser uma pessoa que, ao longo da vida, ela pode dar muito valor à questão, por exemplo, da alimentação, ela pode seguir, às vezes, uma dieta mais restrita, restrita no sentido não ruim da palavra, tá? Mas, às vezes, por ter uma preocupação com a saúde, né, com o bem-estar, tá? E com a qualidade do que ingere, né? Bom, depois a gente tem, então, uma Vênus em Câncer com uma Lua lá em Libra. Nós temos aqui um aspecto, de novo, de quadratura. Libra já é um signo, claro, bem diferente, é um signo humano, né? Bem diferente do que uma Lua em Áries, tá? Mesmo que seja uma quadratura. Aqui está diretamente conectado com essa Vênus. Então, de novo, né? A gente tem a Lua passando por uma área que é domínio dessa Vênus. Então, temos um aspecto de recepção mútua, porém aqui em quadratura, tá? A gente pode ter aqui, por exemplo, uma necessidade emocional também, muito ligada à questão das relações, mas a gente tem que cuidar um pouquinho, porque aqui às vezes a gente tem, sabe aquela necessidade de agradar, dificuldade de dizer não, às vezes é uma pessoa que tem muito essa necessidade de estar com os outros, socializando, se acontece alguma coisa que deixa ela emocionalmente um pouco abalada, né, a não ser que isso esteja conectado à casa 12, mas dificilmente ela vai ser uma pessoa que gosta de se isolar, ela vai ser uma pessoa que busca, né, essa troca, essa interação, né, a questão social pode ser algo muito importante emocionalmente para ela, tá, de novo, vai depender de onde está toda a correlação do mapa, às vezes, sei lá, tem um aspecto saturnino ali, já muda muito, tá? Se a Lua tá em Libra, mas, poxa, tá aplicando para Saturno, já modula diferente, tá? Mas, ao mesmo tempo, pode ser uma pessoa que tem muita habilidade, quando bem trabalhado, nessa questão de interação social, né? Então, por exemplo, pode ser uma pessoa que, se você coloca, às vezes, num ambiente, ela consegue fazer um networking bacana, ela é aquela pessoa, às vezes, quando bem aspectado no mapa, né? Vai que tem um Júpiter aí ainda fazendo um trígono, né? Sabe aquelas pessoas, às vezes, que você se conecta, a gente brinca, nossa, conheci hoje, mas já é minha amiga de infância, né? As pessoas, às vezes, têm essa habilidade natural, né? Porque elas gostam, elas genuinamente sentem prazer e sentem essa necessidade emocional com o outro. Se isso está muito bem aspectado, de novo, são pessoas que são excelentes conselheiras e, às vezes, conseguem ter essa questão de se colocar no lugar do outro, né? Bom, depois a gente tem, então, essa Vênus em Câncer, tá? Com a Lua lá em Escorpião. Intensidade. Eu sempre adoro quando as pessoas falam as coisas de escorpião, né? Bom, nós temos um trígono aqui, então, em signos de água, elemento que é mais perceptivo. Então, aqui pode ser uma pessoa que. Lembra que a Lua está numa debilidade, aí vai depender também de onde está Marte, mas a gente tem um bom aspecto entre um e outro, flui, tá? Às vezes pode ser uma pessoa naturalmente mais reservada emocionalmente, às vezes não gosta de expor muitas emoções. Às vezes também, o que é interessante, a pessoa às vezes tem esse trígono de água entre, né, Vênus e Lua, mas às vezes tem um Saturnão, sei lá, no ascendente ou lá na 10. A pessoa ela pode ser um poço de sensibilidade, né? Só que isso não transparece. Às vezes a pessoa tá lá com aquela cara, né, plácida de paisagem, mas por dentro tá sentindo tudo, né? Pode ser também quando isso está muito bem aspectado em relação à questão, por exemplo, artística. Nossa, pode ser uma pessoa também que tem muita habilidade, né? É uma pessoa que tem uma sensibilidade, às vezes gosta de entender o comportamento, a psique humana, tem aquele toque de querer entender as coisas, sabe? Querer entender, por exemplo, estrategicamente como as pessoas se comportam,
de uma coisa que leva para outra, né? Pode ter um senso investigativo meio que natural, tá? De novo, vai depender também de onde está no mapa, tá? Depois eu tenho uma Vênus também em Câncer com essa Lua em Aquário. Aquário já é um signo de ar fixo, tá? Aqui a gente tem que observar que não temos um aspecto direto, um não enxerga o outro por aspectos, né, ptolomaicos, que a gente chama os aspectos maiores, tá? Essa Lua está ligada a Saturno. Aqui pode ser uma pessoa, por exemplo, de novo, ela pode não transparecer a questão emocional, né? Às vezes, para quem interage e que não tenha tanta, digamos, intimidade, mas a partir do momento que você entra na intimidade dela, você percebe que tem uma sensibilidade ali, que pode ser uma pessoa extremamente criativa. Essa sensibilidade, o que é bacana aqui, dependendo de como tiver, né, essa conexão com Saturno. Às vezes é uma pessoa que ela consegue entender o, digamos, o todo, né? Se ela, às vezes, se envolve, por exemplo, num assunto específico, ou num nicho específico, ou com um grupo específico, se ela gosta daquele assunto, ela pode ser uma pessoa que tem um grande potencial de entender aquilo, de se misturar com aquilo, né? De gostar de fazer parte, por exemplo, tá? Claro, aqui às vezes a gente pode ter uma sensação de distanciamento, tá? Não que aconteça, mas dependendo da posição de Saturno. Aí a gente pode também ter essa questão eu brinco de novo do duelo de titãs, né? Entre a lógica, a razão, né? E a sensibilidade. Né? Então, às vezes, a gente fica nessa dicotomia ali, né? Entre tudo que eu sinto, tudo que eu gosto e o que eu penso, o que eu realmente acho, o que eu valorizo ali em termos, por exemplo, do real, né? É interessante às vezes, porque a gente vê também pessoas que são muito criativas justamente por isso, porque elas conseguem, têm essa nuance sensível de perceber coisas que às vezes não está para todo mundo olhar ou perceber, mas ela consegue ter o raciocínio, né, o pensamento lógico ali, essa questão mais de ar mesmo, né, de entender como as coisas funcionam, tá? Bom, depois a gente tem uma Vênus, então, em Câncer e uma. Eu acho que eu pulei, né? Eu fui para Aquário de Escorpião, tô bem doida, ó. Eu adoro pular Sagitário, que é o meu ascendente. Agora eu pulei Sagitário, que é Capricórnio. Vamos lá, a gente tem uma Vênus em Câncer e a gente tem uma Lua lá em Sagitário, tá? Então aqui a gente não tem uma relação direta. A gente tem um signo que é ligado a Júpiter, tá bom? Aqui a gente tem uma boa relação assim para pessoas que às vezes gostam, sentem prazer em explorar novas experiências, tá? Às vezes ela pode ter habilidades também, se isso aqui, por exemplo, estiver na casa 9, né, nessa correlação aí, às vezes pode ser uma pessoa que gosta muito de estudar, se aprimorar, de viver novas experiências fora do país, isso emocionalmente pode ser algo que nutre ela, né, ela precisa disso, ela gosta, né, dificilmente é uma pessoa também que vai querer ficar ali com informação rasa, né? Isso aqui pega às vezes correlações também de relacionamento. Poxa, eu tô com a pessoa, mas a pessoa não me instiga, né? Eu não fico com aquela, sabe aquele gostoso, né? Que tem às vezes de você estar com uma pessoa que abrange o teu olhar para a vida, né? A pessoa pode se sentir prazer nisso, tá? A gente tem, claro, uma correlação, como a gente tem uma questão lunar, Sagitário ligado a Júpiter, aí vai depender, às vezes a gente tem que cuidar um pouquinho com a questão da alimentação, tá? Bom, os exageros principalmente, né? Depois a gente tem, então, essa Vênus lá em Câncer e essa Lua lá em Caprica. Essa Lua também numa debilidade. Aqui a gente tem uma oposição, então existe um diretaço, né? Eu te enxergo, você me enxerga. Aqui pode ser, às vezes, questões um pouquinho tensas com mulheres importantes para a pessoa, né? Às vezes uma certa dificuldade no explorar da questão emocional. Às vezes pode ser que a mãe, né, a mãe passe por situações onde ela tenha que, sabe, você percebe que ela vai assumindo muita responsabilidade, e às vezes essa questão do feminino, né, ela fica um pouquinho, digamos, em tom de desafio ali na vida da pessoa. Se for um mapa, às vezes, feminino, às vezes é a própria mulher, né? Aquela mulher que vai à frente. Lembra que ali em Capricórnio é a exaltação de Marte, né? É aquela pessoa que ela diz, não, eu tenho que conquistar, ela é muito focada nisso, né? E ela pode sentir um certo prazer, tá? Claro que dependendo da posição aí de onde tiver esse Saturnão que comanda o signo de Capricórnio, tá? Pode ser uma pessoa que, ao longo da vida, ela vai talhando, né? Ela vai, digamos, trabalhando essa questão da sensibilidade e da maturidade emocional. Às vezes também, dependendo de como tá, pode ser pessoas que emocionalmente tiveram situações onde tiveram que amadurecer também mais cedo, né?
às vezes por circunstâncias da vida, né? Depois a gente tem, então, já que eu já falei de aquário, né? A gente tem, então, essa Vênus em câncer, e aí eu tenho a Lua lá em peixes, tá? Peixes já é o último signo, aqui a gente tem um trígono, aqui a gente tem uma Vênus e essa Lua, né, no ponto, né, de exaltação, então é um aspecto muito benéfico, muito rico para as pessoas, por exemplo, às vezes que têm habilidades artísticas, às vezes são pessoas que gostam, né, de trabalhar as artes, às vezes através da questão da imagem, da música, tá? Pode ser também, claro, todo exagero, né? Às vezes a gente tem que cuidar um pouquinho quando a gente se mistura demais na questão emocional com o outro, esquece um pouquinho de colocar as fronteiras, até porque a gente gosta, lembra que a gente tá falando de Vênus, a gente gosta de auxiliar, né? Às vezes a gente quer ser esse ponto de auxílio, tá? E a gente sempre tem que entender, claro, que tem que ver se o outro, a contraparte, quer, né? Aqui pode ser também de novo, uma grande habilidade, por exemplo, digamos que peguem essas áreas aí de trabalho. A pessoa, às vezes, ela vai desenvolvendo habilidades terapêuticas, né? E que ela não precisa ser necessariamente uma terapeuta, embora às vezes é muito literal. Às vezes ela pode utilizar esses talentos, essas habilidades no tipo de trabalho que ela faz, né? Pode ser algo a ser explorado. De novo, pode ter a conexão muito forte com um fator feminino, com mulheres também, né? Importantes ali, dependendo da área de onde pega. E uma conexão de sensibilidade, né? Não é simplesmente uma questão, por exemplo, assim, eu tenho muito, sei lá, tenho uma chefe. Aí já seria uma outra posição. Aqui é realmente eu me conecto. Se isso aqui está numa área de amizades, nossa, é aquela pessoa que gosta de estar e que tem essa necessidade de pertencimento com as amigas, por exemplo, né? Às vezes a gente sente que tem uma questão meio que de confidência, eu brinco que uma é parte da outra, sabe? Pode ser muito legal, tá? Bom, aqui, como eu sempre gosto de trazer, nós temos 3 personalidades completamente diferentes, né? O Obama, a Angelina e a Zendaya. Todas essas pessoinhas que são completamente diferentes em termos de tanto de personalidades quanto em coisas que conquistaram na vida, né? Elas têm, então, Vênus em Câncer. Vamos olhar como é que tá as regências? Isso é muito legal. Perceba que todos os mapinhas, quando a gente bate o olho neles, ó, tem Vênus em Câncer, ok, mas são pessoas completamente diferentes uma da outra, né? Então, eu tenho aqui uma Vênus em Câncer no mapa do Obama, bem no início aqui, é 1 grau, tá? E eu tenho uma lua onde? Lá em Gêmeos. Eu acho isso interessantíssimo, porque olha a habilidade de comunicação, da palavra, da informação. Aquela primeira campanha dele foi sempre, assim, eu acho que foi muito sensacional. Foi um marco, né, para quem estuda aí a questão de propaganda política, foi bem interessante. Eu acho muito, muito forte esse posicionamento. É como se quase alguém tivesse olhado para o mapa dele e colocado assim, ó, vai dar bom aqui, porque faz parte do processo, né? Aqui a gente tem o mapa da Angelina Jolie, né? Então a gente tem essa Vênus também lá, aqui já está bem no finalzinho, ó, 28 graus do signo de Leão, essa Vênus, tá? Desculpa, de Câncer. Aí a gente olha aqui, às vezes parece que já tá junto com o Leão, né? Não, é 28 graus do signo de Câncer, assim, juntinho com o ascendente dela. Tem aquela teoria, né, dos traços harmônicos e da questão da beleza, quando Vênus está fazendo aspecto direto ou com ascendente ou com regente do ascendente, principalmente quando tem correlações lunares também no mapa feminino, né? Aquilo dela é bem interessante. A gente tem, então, a Vênus aí em Câncer e uma Lua lá em Áries, junto com o regente, né? Junto com Júpiter. E eu, assim, particularmente, eu percebo muito, né, essa ênfase da regência ali em Áries, na vida dela, nos acontecimentos, nos fatos, até na postura, tanto na questão do trabalho e da carreira, mas muito mais que isso, né, na postura em relação à vida, né? A Zendaya, ela tem também então, uma Vênus em Câncer, lá juntinho com Marte, né? E a gente tem o quê? Uma Lua lá em Touro, né? Então aqui a gente já tem muito mais essa questão mais de introspectiva, mais pé no chão, às vezes gosta muito de conforto, de segurança, dificilmente vai arriscar, a não sei que seja um risco muito calculado, né? Mas, de novo, pode ter habilidades aqui, né? Inclusive artísticas, tá? A gente tem uma correlação, lembra de recepção mútua, né? Bom, aqui eu só trouxe algumas ideias, mas eu quero que você pare e pense aí, se você é estudante de astrologia, faz essa pesquisa, tá? Vai lá e coloca, aí eu pego os mapinhas lá do Astro Team, coloca lá Vênus em Câncer, vai lá, todas as pessoas que têm Vênus em Câncer, e vai estudando. E o que é interessante também, claro que a gente está vendo só uma posição, né, desse início de análise, ver quando tem fatos e acontecimentos ali que batam nessa correlação. Por exemplo, o da Angelina Jolie, a gente teve uma ativação quando ela fez aquela extração, né,
dos seios, por causa de uma questão genética. Então, quando você aprende os significadores, né, os conceitos, você consegue ir muito além desses conceitos gerais que a gente fala aqui, tá? Nesse primeiro momento, né? E aí sempre vendo de acordo com cada mapa, tá bom? E se você tem sua Vênus em Câncer, me fala aqui nos comentários onde que é a tua Lua e como que você percebe na sua vida mesmo. Olha para a tua realidade, tá? Como que você percebe essa manifestação aí, né, desse conceito, tá bom? Bom, até a próxima.